Olá a todos, esse vídeo aqui eu vou falar sobre qual é o sentido, né, o que é exatamente essa salvação que Jesus Cristo traz para nós na Páscoa, né, porque as pessoas falam, ele morreu por nós na cruz e nos salvou. Ótimo, perfeito, essa é a visão popular correta da coisa, mas salvou como? Por exemplo, se eu morresse, né, em nome das pessoas, sei lá, fizesse algum sacrifício pessoal, qual é de que forma eu me vinculo a elas? E é claro que uma coisa que eu não posso fazer é o que Cristo fez. Porque veja bem, Cristo pagou por todos os pecados da humanidade e restabeleceu a Santa Aliança, né, do homem com Deus. Porque veja bem o seguinte, Deus é infinito e absoluto. Qualquer pecado contra Deus é um pecado contra o infinito e o absoluto. Então, o simples fato, por exemplo, de não perdoar uma pessoa, ou tratar alguém mal, ter maus pensamentos, às vezes, só isto já é um pecado contra Deus. Venial, menor, né? Mas como o pecado é contra algo que é absoluto e infinito, portanto, o preço do pecado ele é proporcional ao ofendido. Quer dizer, qualquer pecadinho contra Deus, por menor que seja, ele tem uma proporção infinita, portanto é impagável. Por mais que perfeito que eu fosse, e mesmo que eu fosse santo a vida inteira, eu não teria como pagar este preço. E ao fim da vida, seria levado para o inferno. Quer dizer, eu não poderia ficar em união com Deus, porque não há como restabelecer a aliança perdida pelo meu pecado. O que acontece é o seguinte, Adão e Eva no princípio, e aqui pouco importa se tu concebe Adão e Eva como apareceram de repente, assim, por um milagre divino, ou vieram do macaco, não interessa isso daí. O que interessa é que houve um princípio da humanidade, esse princípio é Adão e Eva. No princípio, por serem os primeiros seres humanos e, portanto, terem a alma infusa por Deus, eles não tinham pecado nenhum. Quando eles pecaram, eles cometeram, portanto, um erro que é impagável com relação ao Senhor. Foi o pecado da soberba. E o pecado original é justamente isto, é a soberba, e, portanto, um pecado, um rompimento com a comunhão do homem com Deus, e as gerações seguintes herdaram por descendência espiritual, esse mesmo pecado original que nós reproduzimos nos pecados cotidianos, sejam veniais ou graves. Portanto, nós herdamos uma dívida que é impagável, por melhor que nós possamos ser. O que acontece? Quando Jesus Cristo vem para o mundo e morre na cruz, nós temos que lembrar que Jesus Cristo é Deus. Portanto, quando morre Jesus Cristo, ele está pagando, na proporção devida, a dívida que nós temos com Deus. Porque é Deus pagando por Deus. Ou seja, o infinito e o absoluto pagando o preço infinito e absoluto que só ele poderia pagar, porque ele é infinito e absoluto. Mas Jesus Cristo é Deus, então é Deus pagando por ele mesmo, então o homem está fora da jogada. Não está fora da jogada, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As naturezas estão na mesma pessoa. Né? Ou seja, é o mesmo ser com duas naturezas plenas. Ele é Deus e homem também. Ou seja, quando Jesus Cristo encarna na Santíssima Virgem, ele adquire a natureza humana e, portanto, entra no elo espiritual que vincula a humanidade inteira desde Adão e Eva, passando pela época dele, quando houve o nascimento até a crucificação, e indo também a todas as gerações futuras até o fim dos tempos. Quer dizer que nós estamos vinculados espiritualmente a Jesus Cristo pela encarnação dele. E quando ele morre na cruz, morre Deus, que é o infinito, absoluto, portanto ele paga a dívida, mas também morre o homem Jesus Cristo, né? E portanto nós, por participação, por esse vínculo espiritual com Jesus Cristo, homem, a gente participa também do pagamento da dívida. Ou seja, nós herdamos os benefícios do sacrifício de Cristo. Quer dizer que nós estamos salvos? Não é que nós estamos salvos. Acontece que agora nós podemos ser salvos. Ou seja, aquela distância infinita, impagável, que Adão e Eva provocaram e herdaram a nós, ela foi anulada. Nós podemos agora nos
entrar em comunhão com Deus de forma que possamos entrar no paraíso. Então o que nós temos que fazer? Fazer o que Cristo fez. Ah, mas eu vou pecar, então vai, inevitavelmente. A condição humana é esta. Ah, então não posso ser salvo? Não, tu pode ser salvo pelo quê? Pelo exemplo e pelo perdão, porque não é mais necessário um sacrifício humano ou divino para restabelecer a aliança com Deus, porque ela já foi restabelecida pelo próprio Deus. Não há mais o que pagar aí. O que nós temos que pagar é aquilo que nós fazemos aqui hoje, né? E anulamos como? Pelo perdão, pela confissão e pelo perdão dado ao próximo. Ou seja, a nossa salvação agora depende de nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Fazer o que ele fez. E quando Cristo ressuscita, o que ele faz? Ele faz duas coisas. Em primeiro lugar, ele prova que existe vida após a morte. É uma prova concreta, material, histórica, de que após a morte do corpo, nós temos algo além do próprio corpo. Em segundo lugar, quando ele retorna, ele consuma a história dele. Ele fala o seguinte, olha só, tudo que eu falei é verdade, tanto é que a ressurreição prometida aconteceu, estou aqui. Então eu morri por vocês, é verdade, eu paguei a dívida, é verdade, foi restabelecida a Santa Aliança, é verdade, e a prova disso é que no fim ele retorna, na ressurreição. Se não retornasse, ficaria essa dúvida no ar. Será que o que ele fez mesmo é de fato verdadeiro? E iria se perder a revelação cristã. E por fim eu quero dizer o seguinte, quando ele ascende aos céus, ele não morre de novo. O que acontece eu não sei. O Evangelho diz que ele subiu aos céus, ficou presente, e os discípulos ficaram olhando para as nuvens até ele sumir. E os anjos vieram o seguinte, homens da Galileia, vão ficar aí olhando a ele? Quer dizer, vocês vão ficar gozando da felicidade de Cristo? Não, vocês vão pregar Cristo para o mundo inteiro. Ou seja, de alguma forma, o corpo de Cristo, agora glorioso, se desmaterializou e entrou no plano espiritual. Ou seja, com a vitória sobre a morte, ele pode ir e voltar, quando bem entender. Ele pode agora, quando estou gravando esse vídeo aqui, pode se materializar atrás de mim, aqui no meu quarto. Por quê? Porque não há mais fronteira entre o mundo sensível e o mundo espiritual. Ou seja, a vitória sobre a morte faz com que haja uma fluidez completa entre os dois mundos, se eu posso me fazer entender, né? Eu uso fluidez no sentido para me fazer entender. Ou seja, Jesus Cristo está vivo, concretamente vivo. Só não tem o corpo físico aparecendo. Só que pode aparecer. Entende? É isso que tem que estar na cabeça das pessoas, que o cristianismo não é uma questão de fé. É a realidade histórica de uma pessoa, que é Deus. Então quando tu fala com Jesus Cristo, Ele está do teu lado. Isso não é uma alegoria, meu filho, isso é verdade. Só que ele não se materializa para não te assustar, né? Te causaria um pavor, e porque para não tornar isso uma banalidade. Se começar a aparecer por tudo que é esquina, bom, aí vira uma palhaçada, né? Então, medite sobre isso, sobre essa realidade da existência histórica de Jesus Cristo, que está na Santa Eucaristia. Isso não é o corpo humano, mas é lá. Então, isso não, a fé cristã ela é uma realidade concreta e age no mundo, de instante a instante. Certo? Feliz Páscoa e Deus abençoe a todos.